Bíblia deixa claro no capítulo 1 de Gênesis que Deus criou tudo. Porém, não deixa claro qual foi a origem do diabo. No versículo 31 está escrito assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Gênesis 1, 31. Então, na criação, os anjos criados também eram bons. Além de não detalhar quando e como foi a criação do diabo, Gênesis não tem informações sobre a queda de Satanás. Na verdade, não há detalhes bíblicos sobre a criação dos seres celestiais. Eles também foram criados por Deus, mas não sabemos em que tempo. Porém, podemos entender que o Senhor criou todos os anjos bons, incluindo o diabo. Em Tiago 1, versículo 13, está escrito que ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Tiago 1,13. Com isso, a Bíblia indica que Satanás foi criado bom, sendo um ser racional. Ele recebeu de Deus a capacidade de tomar decisões morais e ser responsável por elas. Ao mesmo tempo que Deus é soberano e governa tudo, as criaturas possuem sua própria responsabilidade. Por conta própria, em um momento que não sabemos quando, o diabo usou seu livre-arbítrio para transgredir a lei de Deus. Quando o homem pecou, em Gênesis 3, Satanás já era mau e estava em forma de serpente. Sabemos que, segundo Jesus, ele foi homicida desde o princípio, não se firmando na verdade. A história geralmente conhecida pelos cristãos, que envolve a queda de Satanás e de seus anjos, é muito mais fundamentada em narrativas e imaginário populares do que na própria Bíblia. Essas começaram por volta do século IV depois de Cristo e até hoje possuem força. A informação mais clara sobre a queda do diabo foi dada pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo, em que o apóstolo simplesmente fala que ele caiu por causa de seu orgulho. Não há um grande desenvolvimento. O livro do Apocalipse se refere a uma expulsão de Satanás e de seus anjos do céu. Mas esse momento está se referindo à derrota final do inimigo por causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Neste momento, ele caiu de sua posição de acusador dos filhos de Deus. O versículo 10 do capítulo 12 de Apocalipse diz assim: então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Apocalipse 12:10. Ainda que Deus tenha criado o diabo bom e por isso não tenha culpa dele ter se tornado mal, o Criador ainda tinha conhecimento do futuro. Ou seja, quando Deus o criou, sabia que ele se tornaria mal. No entanto, a pergunta: por que Deus criou o diabo se sabia que ele se rebelaria? É um tanto quanto errônea. Se formos pensar assim, poderíamos usar a mesma pergunta para qualquer mal que acontece. Afinal, por que Deus criou a radiação se sabia que ela mataria os humanos? Por que criou os vermes se trariam doenças? Por que Deus criou as relações sexuais se sabia que haveria abusos? Se formos pensar assim, o Criador não poderia ter criado nada, pois tudo tem algum problema. Então a pergunta sobre Deus ter criado o diabo, mesmo sabendo de suas ações futuras, não faz muito sentido. A real questão por trás de tudo é entender como o mal surgiu e, com
qual objetivo Deus permitiu sua existência, uma vez que tudo já foi previsto e determinado por ele. Se Deus sabia que Satanás se rebelaria e que Adão e Eva pecariam, mas mesmo assim ele os fez, significa que tudo isso fazia parte do seu plano soberano desde o início. Se considerarmos o enredo global da história bíblica, perceberemos que ele está dividido em 3 partes. O paraíso, que consiste no mundo perfeito criado por Deus antes da queda. O paraíso perdido, que é o momento em que estamos até agora e que vai se encerrar quando o Apocalipse 20 se cumprir, quando houver novos céus e nova terra. Nesse momento, começará o paraíso recuperado. Na Bíblia, de longe a maior parte é dedicada ao paraíso perdido. A cruz está dentro desse enredo, já que foi planejado desde o início e era conhecido e pré-ordenado por Deus que Cristo iria para a cruz para salvar aqueles que escolheu. Mas assim surge a pergunta: por que não ir direto para o paraíso recuperado? Por que fazer todo esse caminho do paraíso ao paraíso perdido e depois ao paraíso recuperado? A conclusão que podemos chegar é que essas coisas, tanto as más quanto as boas, são e sempre foram propósito de Deus. Era um objetivo dele criar um mundo no qual sua glória pudesse se manifestar em toda a plenitude. A glória de Deus é o objetivo principal da criação e de tudo que ele faz. A glória dele se manifesta quando os seus atributos estão em exibição perfeita e a história da redenção é uma parte disso. A ira e a misericórdia mostram as riquezas da glória de Deus. E todas as ações, a queda, redenção e salvação, servem ao propósito de glorificar a Deus. A maior exposição da glória foi na cruz, na qual sua ira, sua justiça e sua misericórdia se reuniram. A rebelião de Satanás e a queda de Adão e Eva fazem parte da história que culminou no sacrifício de Jesus. Mesmo assim, Deus não é o autor do pecado, pois ele é completamente bom. A responsabilidade é daqueles que erram. Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece, mas de um modo que ele não é o autor do pecado, e nem a vontade da criatura é violada. Isso quer dizer que Deus ordena os eventos futuros de uma forma que a liberdade dos seres permanece. Ele controla tanto todas as coisas que mesmo quando os seres fazem aquilo que desejam, estão também realizando a vontade suprema do Pai. Os teólogos chamam isso de concorrência. Agora, vamos responder a segunda pergunta. Por que o demônio ainda não foi destruído? Na verdade, essa pergunta está errada e mostra a limitação humana. Quando Jesus morreu na cruz, o diabo foi derrotado e sua condenação foi decretada. Ela acontecerá no fim dos tempos, quando ele será jogado no inferno. Para Deus, isso já aconteceu, pois, para ele, não existe tempo. O Criador não está limitado ao espaço-tempo e, por isso, consegue atuar em todos os lugares e em todos os tempos de uma vez. Porém, nós humanos ainda estamos limitados ao nosso tempo. Por isso, ainda não enxergamos o dia em que Satanás será completamente derrotado. Mas esse dia já chegou e foi consumado do ponto de vista eterno de Deus. Caso queira entender um pouco mais sobre esse assunto, pesquise sobre já, mas ainda não. Na teologia, esse termo explica coisas que existem e são conhecidas hoje, mas não ainda em sua forma total. Se você teve dificuldade em entender algum conceito aqui, não se assuste. Afinal, como o nosso cérebro limitado poderia compreender conceitos relacionados a uma divindade tão superior, não é?